Paz de Cristo Jesus, Pastor Adriano Moreira, nesta série Você Entendeu Errado. E nesta oportunidade vamos falar de um outro texto tão conhecido, tão mal citado, de modo errado, que é Mateus capítulo 18 e verso 20. Mas antes de tudo, eu sempre tenho que pedir a você que você se inscreva em nosso canal, que você compartilhe, que você curta, que você comente, que você também nos siga nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, e nos permita alcançar muitas outras pessoas com a palavra do Evangelho, com instruções, com aquilo que nós temos postado aqui em nosso canal. Esse canal também é seu, te pertence, nos ajude a crescer. E nesta série, eu quero que você caminhe comigo sobre mais um texto, Você Entendeu Errado. Nesta série, Você Entendeu Errado, temos enfatizado que os erros são erros de interpretação de textos bíblicos que são por negligenciar sempre o seu contexto. Então, esses erros de interpretação de muitos textos bíblicos, eles são exatamente por isso, por negligenciar o contexto do texto bíblico. Todo o texto bíblico, ele não foi apenas uma coisa solta no universo que foi caindo assim e de repente se reuniu num livro chamado Bíblia. Então, cada texto está à luz do seu contexto, cada texto tem alguma coisa como fundo histórico, geográfico, gramatical, literário, e que nós precisamos levar em consideração isso. Mateus 18, verso 20, que é o texto que vai dizer: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, é um dos textos mais usados, inclusive para afirmar a presença de Jesus em um culto. E um culto que pode ter, já que é reunião, a partir de 2 pessoas. Primeiro, é preciso afirmar que Deus é onipresente, ou seja, Ele está presente em qualquer lugar, Ele está presente em qualquer reunião de culto, Ele está presente em qualquer momento, se é reunião, a partir de 2. Então a questão aqui não é falar contra ou debater ou negligenciar ou negar a onipresença de Deus. Deus está presente em todo lugar. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Ele é imenso. A imensidão de Deus é algo pelo qual as Escrituras vão nos mostrar isso em todo o tempo. Então a questão não é Deus estar presente. Deus está presente com uma única pessoa que esteja lá em culto de oração, no seu devocional, orando, clamando, lendo a palavra. Deus está presente. Se tem 2 pessoas que se reuniram para cultuar a Deus, Deus está presente. Só que o texto de Mateus, capítulo 18, verso 18 ao 20, ele está como que em um sanduíche, ou seja, ele é antecipado por um texto que fala de perdão e ele é prosseguido de um outro texto que fala de perdão. Essa promessa que Jesus faz de estar presente dentro de uma reunião de 2 ou 3 pessoas, está dentro de um contexto de perdão. Isso vai do verso 15 até o verso 35 do livro de Mateus, no capítulo 18. Até o final do capítulo 18, o texto é perdão. Então, só para você ter uma ideia, depois dá uma olhada lá no texto, mas começa Jesus falando sobre alguém que vai se reconciliar com outrem, aquilo vai levar-se até a igreja, se assim for necessário. Depois vem Pedro fazendo uma pergunta sobre até quantas vezes se deve perdoar um irmão. Aí Jesus vai ensinar a respeito que até 70 vezes 7. Depois vai ser dito que o que é ligado na terra é ligado no céu, está dentro desse contexto de perdão. E depois Jesus conta uma parábola que é do credor incompassivo, daquele que tem uma dívida quase impagável e que ele é perdoado, e depois lá na frente ele tem alguém que tem uma dívida com ele que é uma dívida pagável e é até perdoável e ele não perdoa. Então todo esse texto fala de perdão. Primeiro, o texto está dentro de um contexto que começa no verso 15, mostrando que Jesus está orientando que uma pessoa, quando ela entender que outra, quando ela identificar que outra pecou contra ela, ela vai até essa pessoa e tenta buscar um perdão e reconciliação. Então já tem 2 pessoas, está no verso 15. Aí Jesus diz que caso não haja uma conciliação, um perdão, que ela busque uma terceira pessoa para haver uma conciliação. Isso está no verso 16. Mas Jesus continua dizendo que caso chamou a terceira pessoa
se reuniu, não houve reconciliação, aí Jesus vai para o verso 17, vai dizer que então, por último, leve esse caso à congregação, leve esse caso à igreja local, para que, de alguma forma, um maior número de pessoas possa ajudar nesse sentido de haver esse perdão e essa reconciliação. Mas Jesus também vai dizer que caso, nem mesmo levando essa situação à congregação, aquele que pecou não buscou a reconciliação, não quis, não aceitou, não houve reconciliação, não houve perdão, então esse que pecou e que não buscou, e que não quis, e que não aceitou a reconciliação e o perdão, seja considerado um gentio, um publicano, ou seja, aquela pessoa que ela não quer viver na comunhão, ela está andando contra a comunhão, então automaticamente ela se auto-exclui daquele convívio, porque o convívio da igreja local é um convívio, precisa ser, deve ser um convívio de comunhão, um convívio de perdão, um convívio de amor, um convívio de igualdade, de solidariedade. Então, quando alguém está numa guerra ou quando alguém está num estado de não conciliação, ele automaticamente já está se excluindo daquele convívio, daquela comunhão. O verso 18 para o verso 20 é quando Jesus começa a dizer que aquilo que fosse ligado na terra seria ligado no céu, ou seja, quando há uma conciliação aqui, há o perdão da parte de Deus. Quando não há essa conciliação aqui, o perdão mútuo, ou pelo menos de uma das partes, então não há da parte de Deus também o perdão, porque aquela oração que Jesus nos ensinou, de que Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aí é que entra o verso 20, onde Jesus está dizendo e fazendo a promessa de estar presente naquele momento de conciliação onde 2 ou 3 estivessem reunidos no seu nome. Então, esse 2 ou 3 que estivessem reunidos no seu nome, você tem que voltar para o verso 15, que são esses 2 ou 3 que estão buscando a reconciliação. Um que foi ao outro, 2. E que, se não deu certo, mais um, 3. Esse é o contexto, onde Jesus está dizendo que ele se faz presente naquele momento, que não precisa estar especificamente dentro de um culto, dentro de um templo ou em algum lugar denominado sagrado, qualquer lugar, desde que essas 2 ou 3 pessoas tenham se ajuntado, se reunido para esse perdão, essa reconciliação. Jesus está dizendo, eu estou no meio, aprovando, abençoando, confirmando, ligando essa reconciliação e esse perdão. Portanto, a promessa, ela não se refere à presença de Jesus em um culto com 2 pessoas apenas, mas há 2 pessoas que se reúnem para o perdão e para a reconciliação. Então, voltando ao ponto inicial, esse texto não está especificamente falando de presença de Deus em culto, ainda que todos nós saibamos, e ninguém está negando isto aqui, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Deus está presente em todo o lugar. Se reúne num culto que é no nome do Senhor, pode ter 2 pessoas, pode ser uma pessoa só no seu devocional, Deus está presente. Mas nesse contexto, o verso 20 não é uma promessa de que eu vou estar reunido só se tiverem 2, fiquem tranquilos. Não, não é isso. O texto está dizendo que se 2 ou 3 pessoas que se reuniram para uma reconciliação, Jesus está dizendo, eu estou presente para abençoar isso. Agora que você entendeu certo, seja um perdoador, um reconciliador em o nome de Jesus, porque afinal de contas, ele está presente, seja onde for que houver essa reunião de reconciliação. Então deixe seu like, seu comentário, suas críticas também, compartilhe, porque afinal de contas este canal também é seu.